Olá, povo de Deus. Eu dou graças a Deus por estar aqui nessa hora, através desse vídeo, para trazer uma mensagem do alto dos céus para nossas vidas. E hoje eu vou falar sobre a oração do Pai Nosso. E o tema dessa mensagem é uma oração sincera e verdadeira. Até porque nós temos que parar de orar de boca para fora. Nós temos que orar na palavra de Deus com sinceridade e pureza de coração, para que os céus se abram e os anjos consigam levar nossas orações até o Pai. E o Pai transforma a nossa oração e traz em forma de bênção para nossas vidas. E o texto que nós vamos ler fica lá em Mateus capítulo 6, versos 9 ao 13, que está escrito: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoais as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. A oração foi feita. Uma oração linda, uma oração maravilhosa, uma oração modelo que o nosso Mestre, Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo deixou para que nós colocamos em prática. Mas essa oração de boca para fora, ela se torna uma oração vazia. Então eu quero te convidar, através dessa palavra, para o que nós devemos fazer para colocar em prática. Primeiro, se eu falo Pai Nosso, é sinal que eu e você que está me assistindo somos irmãos em Cristo Jesus. E se eu sou seu irmão, você é meu irmão, eu preciso te amar e você me amar. Tudo pelo amor em Cristo Jesus. Por que chamá-lo de Pai? Só os convertidos e os que o recebam Jesus como seu Senhor e Salvador pode chamá-lo de Pai. Meu irmão, se você que está me assistindo, minha irmã, você que está me vendo através desse vídeo, se vocês ainda não aceitaram Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, vocês são criatura de Deus. Só passa a ser filho de Deus aquele que o confessa e o receba Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Eu vou te provar, está escrito lá em João, capítulo 1, versos 12, que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Meu irmão, se eu confesso Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, automaticamente o Espírito Santo de Deus passa a fazer morar na minha vida e eu passo a ser chamado filho de Deus, não mais criatura de Deus. Você quer ser chamado de Deus? Você quer morar no céu? Aceite Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, para que você realmente possa ter uma vida com abundância aqui nesta terra. Como Deus é santificado, como o reino dele vem e como a vontade dele é feita. Isso vai depender da nossa atuação como filho de Deus, não apenas desejando as coisas boas, mas viver uma vida de santidade, fazendo a vontade do Pai. Meu irmão, eu não posso barganhar com a palavra. Eu não posso viver o evangelho visando ganhar só coisas boas, não, meu irmão. Muitas das vezes, a vontade do Pai é que eu passe por luta, por dificuldade. E qual foi a vontade do Pai para o teu Filho Jesus Cristo? Que ele fosse até a cruz, passasse pelo que passasse, morreu para nos salvar. E muitas das vezes nós precisamos passar por luta, por dificuldade, para que Deus venha tratar com o nosso caráter. Então isso vai acontecer quando eu me submeter ao Pai, fazendo a vontade dele. Eu não posso dizer Pai Nosso se eu não vejo o meu próximo como meu irmão. Como é que eu vou orar Pai Nosso se eu não vejo a pessoa que está do meu lado, ou até mesmo na minha própria casa?
ou meus irmãos, meus colegas, como meu irmão. Se eu for um pai nosso, é porque nós somos irmãos. E eu preciso ver essa pessoa como meu irmão. Certa vez, lá em Marcos, capítulo 3, versículo 31, 35, você vai ver uma mensagem que Jesus Cristo estava dentro de uma casa. E lá ele estava ensinando a palavra do Pai para aqueles ouvintes. E de repente bateram na porta. E o servo foi atender. Lá estava Maria, mãe de Jesus, suas irmãs e seus irmãos. Então aquele servo voltou e falou: mestre, a sua mãe, seus irmãos e suas irmãs estão lá fora. Então Jesus fixou os olhos naquelas pessoas que estavam dentro da casa e falou: a minha mãe, as minhas irmãs e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Meu irmão, você só vai ser filho de Deus, você só vai ser amigo, servo de Jesus Cristo, se você estiver fazendo a vontade do Pai. Então nós precisamos entender, quer morar no céu, faz a vontade de Deus. Ou seja, Jesus está nos mostrando que aqueles que priorizam relacionar-se e ter intimidade com Ele, se tornam prioridade no seu coração, se tornam sua verdadeira família. A obediência é a chave da vitória. De fato, tem muitas pessoas que dizem que têm fé e até dizem que amam Jesus, mas não se submetem à sua palavra. São ouvintes e não praticantes. É verdade ou não é? Só para você entender, Jesus não está rejeitando a sua mãe, não está rejeitando seus irmãos e nem está rejeitando as suas irmãs. Ele está dizendo que é aquele que prioriza o reino, aquele que prioriza a palavra de Deus, aquele que prioriza fazer a vontade de Deus, esse passa a fazer morada no coração de Jesus. Até por causa de que Jesus, Deus, constituiu a família lá no Jardim do Éden. E Deus ama a família. Não é para você rejeitar tua mãe e nem para você rejeitar seus irmãos nem suas irmãs. É para você colocar Deus acima de tudo e de todas as coisas na sua vida. Para que essa oração que você está fazendo possa realmente estar sendo verdadeira. Ou seja, não seja somente ouvinte, mas sim praticante da palavra de Deus. Eu não posso dizer que está nos céus se o que procuro são os bens materiais. Olha o que está escrito em 1 João, capítulo 2, versos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmão. Se você ama o mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai, o amor de Deus não está em você. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meu amado, minha amada, aprenda de uma vez por todas, tudo nessa vida vai passar. Mas diz a palavra de Deus, a minha palavra permanecerá para sempre. Ou seja, se você quer morar no céu, se você fazer a vontade de Deus até o último dia da sua vida, permanentemente você irá morar no céu. Se desprenda das coisas do mundo. Trabalhe sim para conquistar um bom carro, ter uma boa casa, ter uma linda e boa família, mas não coloque essas coisas acima de Deus, não priorize as coisas do mundo acima de Deus. Deus tem que estar em primeiro plano na sua e na minha vida, porque Ele é Senhor, Ele é soberano, para que nós possamos entender, Deus é Senhor, soberano, Criador e Todo-Poderoso, por isso devemos fazer do governo dEle a nossa alta prioridade da nossa vida. A preocupação com as coisas deste mundo nos desvia do verdadeiro objetivo, e esse é o alvo de Satanás. Meu irmão, o alvo de Satanás é nos prender nas redes sociais. O alvo de Satanás é nos prender em frente a uma televisão. O alvo de Satanás é nos prender nas coisas deste mundo. Porque quando ele nos prende nas coisas desse mundo, mais nós vamos nos distanciando de Deus. Então nós precisamos entender que Deus, Ele quer te curar.
Ele quer te libertar, Ele quer te salvar, mas para isso Ele precisa estar acima de todas as coisas na minha e na sua vida. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 4, do versículo 8 ao 11, que diz: novamente levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e chegaram os anjos e o serviram. Deus satisfará todas as necessidades daqueles que abandonam tudo pela causa dele. Meu irmão, Deus, Ele satisfará todas as coisas que nós deixamos por amor a Ele. Ou seja, quando o anjo do inferno de Satanás, o capeta do inferno, vir te oferecer as coisas mundanas que vão te prender, que vão se distanciar você de Deus, repreenda como Jesus: sai-te, Satanás, adorarás somente a teu Deus e a Ele servirás. Porque só há um Deus no céu e na terra, e esse Deus é Jesus de Nazaré. Não há outro Deus além dele, meu amado. Se vier te oferecer outro Deus, fuja, somente ande com Jesus Cristo. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 19, versos 27 ao 29. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Qual será então o nosso galardão? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Meu irmão, vale a pena servir esse Deus ou não vale? Você servir nesse Deus, você vai herdar a vida eterna e ainda vai herdar 100 vezes mais nessa vida. Por isso que está escrito: se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Meu irmão, eu preciso andar com a palavra de Deus. Nós vamos julgar esse mundo, as nações, com o nosso Senhor Jesus na frente, no controle de tudo, igreja. Precisamos adorar esse Deus. Precisamos buscar mais esse Jesus. Precisamos ter mais intimidade com Ele, ter mais comunhão com Ele. Precisamos carregar a identidade de Cristo em nós. Precisamos fazer como o apóstolo Paulo: que ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Precisamos entender isso, igreja, para que nós possamos realmente fazer a vontade de Deus. Eu não posso dizer: santificado seja o teu nome, se eu levo uma vida de falsidade dentro e fora da igreja. Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Olha o que está escrito em Salmos 41, versos 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Olha só, irmão, o amigo íntimo de Jesus levantou contra ele teu calcanhar, que comia do pão dele. Muitas das vezes, irmão, a traição vem de pessoas que você achava que era seu amigo ou sua amiga. Você se decepciona. Então nós precisamos realmente andar somente com Jesus, porque com Jesus a gente jamais será envergonhado. Preste atenção: Jesus permitiu que Judas seja um dos 12, contudo de modo algum ele foi coagido a trair. Ele já era um traidor, avarento, hipócrita e desonesto. Cuidado, Deus está te vendo, Ele está registrando todas as suas ações e atitudes, para naquele grande dia todos nós prestarmos conta a Ele. Meu irmão, Judas não foi coagido a trair. Ele já era avarento, ele já era mentiroso, ele já era desonesto. Deus conhece o meu e o seu caráter. Deus deixa te dar corda, te dar linha, para ver até onde você vai. Mas naquele grande dia, todos nós vamos prestar conta a esse grande Deus.
Abandona a vida de falsidade e vive a verdade em Jesus. Ou você é de Deus ou é do diabo. Pega essa frase aí para você, irmão e irmã. Judas andou com a porta, mas não entrou nela. Conheceu o caminho, mas andou por um atalho. Conviveu com o pastor, mas não quis ser ovelha. Viu a luz, mas andou nas trevas. Seguiu a verdade, vivendo uma mentira. Andou com a vida, mas escolheu a morte. Ou seja, Judas conviveu, mas não se converteu. Infelizmente, tem muitas pessoas dentro da igreja, está andando com a palavra, está dentro do louvor, está ensinando a palavra, está fazendo até uma oração maravilhosa, estremecer o coração, mas ainda não se converteu. Você precisa ser liberto. Você precisa deixar Deus arrancar a tua máscara para que Deus venha tratar contigo, porque Deus quer te curar, Deus quer te libertar, Deus quer te salvar. Nós não temos capacidade nenhuma de enganar esse Deus. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ou você acha que Jesus não sabia que Judas ia trair ele? Deus permitiu, era plano do Pai que Jesus fosse traído, mas não por Judas. A Bíblia não nos fala que Judas foi levantado para enganar Jesus, não, para trair Jesus, não. Ele que já estava com isso no teu coração. Por isso que a Bíblia fala, ai daquele que enganar o Filho do Homem. É melhor que lhe pendurasse uma pé de moinho e se jogasse nas profundezas do mar. Meu irmão, isso é muito sério. Eu preciso entender isso. Eu não posso dizer, venha o teu reino, se eu não deixo o amor de Deus crescer em mim. Meu irmão, o evangelho verdadeiro é puro amor. Eu preciso sacrificar a minha vida por amor ao próximo. Meu irmão, até eu que estou passando, transmitindo essa mensagem para você, tem muitas coisas na minha vida que Deus precisa tratar. Tem muitas coisas que eu ainda erro, ainda falho, mas não é por isso que eu deixo de falar do amor de Deus, não, porque eu estou me esforçando para fazer a vontade do Pai. Então você precisa entender que você deixar o amor de Deus crescer em você. Aonde tem reino, tem rei. Se tem rei, tem governo. Se tem governo, tem autoridade. Se tem autoridade, tem que ter obediência. O Espírito Santo é esse reino. Ele está dentro de nós. Obedeça. Deixa ele ser o teu rei e governar a tua vida. Ele quer te levar ao arrependimento, te libertar e salvar a sua alma do inferno. Satanás vai obter vitória se negligenciarmos a disciplina de Deus, permanecendo duro de corações, sem perdoar o meu próximo. Como posso dizer que amo a Deus quem não vejo, se não amo ao meu irmão a quem vejo? Senhor, perdoa, Pai, os meus pecados. Meu irmão, pedir perdão é fácil, mas o difícil é você liberar perdão para o teu próximo. Como eu posso dizer que amo a Deus quem eu não vejo, ainda que Ele está dentro de mim pelo poder do Espírito Santo de Deus, mas os meus olhos carnais não vê, porque Ele é Espírito e Ele está atrás de verdadeiros adoradores que adoram em Espírito e verdade? Se eu não amo meu irmão, a quem eu vejo, irmão? Eu sou mentiroso. O amor de Deus não está em mim. Eu preciso amar o meu próximo. Eu preciso ser verdadeiro com o meu próximo. Eu preciso amar todos que me cercam e até aqueles que eu não conheço, em oração, em consagração, em jejum pela vida dessa pessoa. Eu preciso dar um abraço amigo sobre essa pessoa. Eu não posso dizer, faça-se a tua vontade, se o que me importa é só o que eu quero. Está escrito em Lucas capítulo 6, 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos digo? Meu irmão, chamar Jesus de Senhor é fácil. Mas o difícil é fazer o que a palavra manda que eu faça, é obedecer. É de Gênesis e Apocalipse, não é alguns versículos bíblicos não, igreja. Tem sacrifício, tem luta, o caminho é longo.
Tem um grande deserto para que eu possa atravessar. E eu preciso obedecer à palavra de Deus, para que eu possa realmente ser digno de estar chamando Senhor, Senhor. Se Jesus é meu Senhor, eu preciso obedecer a tua palavra. Eu preciso viver conforme Ele quer que eu viva. Em João, capítulo 20, versos 21, Jesus disse: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus nos enviou para fazer o quê? Eu te respondo, para pregar a palavra da verdade, confrontando o pecado e destruindo as fortalezas do diabo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu e vocês, nós fomos chamados para pregar a palavra da verdade, para confrontar o pecado, destruir as fortalezas do diabo e as suas mentiras pelo poder da verdadeira palavra de Deus. E essa verdade é Jesus de Nazaré. Eu não posso dizer o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, se eu não sou capaz de repartir o pão com os necessitados. A Bíblia nos ensina dizendo: e quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-los-ás como estrangeiro e peregrino viverás contigo. Não tomarás dele juros nem ganho, mas do teu Deus terás temor, para que teu irmão viva contigo. Não lhes darás teu dinheiro com juros, nem darás o teu manjar por interesse. Essa mensagem está lá em Levítico, capítulo 25, versos 35 a 37. O nosso bem-estar tem que estar ligado ao bem-estar das outras pessoas. Meu irmão, se o meu irmão está bem, eu vou ter que estar bem. Se o meu irmão está passando necessidade, se eu estou em condições, eu preciso socorrer aquele irmão com a cesta básica, com um abraço amigo, com uma palavra amiga, com uma oração, com ajuda financeira para que ele possa pagar suas contas. Mas infelizmente não é assim que nós agimos. Nós, irmão, estamos distante, muito distante mesmo de fazer a vontade de Deus nessa terra. Nós somos avarentos, nós somos egoístas, nós somos desonestos, nós olhamos muito para o nosso umbigo e esquecemos do nosso próximo. E abre a boca para falar: Pai nosso que está nos céus. Você está sendo falso, mentiroso. Você precisa ser mais verdadeiro. Eu preciso ser mais verdadeiro. Precisamos deixar a palavra de Deus tratar com o nosso caráter. Precisamos deixar Deus nos limpar, nos purificar. Jesus falou para Pedro: se eu não te lavar, você não tem parte comigo no meu reino. Pedro, rapidinho, então me lava o corpo, alma e espírito. Pronto. Pedro foi logo esperto, mandou logo lavar o corpo todo. Nós precisamos ser lavados pela palavra de Deus, irmão, para que nós possamos realmente ser verdadeiros. Eu não posso dizer: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, se a minha vida é permanente ofensa à justiça e à caridade. Você vai ver lá em Mateus, capítulo 18, versos 23 a 35, eu não vou ler, falar do patrão, do Senhor que perdoou a dívida do teu servo, do teu conservo, mas quando ele foi para a tua casa no caminho, ele encontrou uma pessoa também que devia a ele, muito menos que ele devia ao patrão, ao seu senhor, mas ele oprimiu aquele servo. E muitas das vezes nós agimos assim. Nós não temos compaixão, nós não temos misericórdia das pessoas, só olhamos para nós mesmos. O Senhor daquele servo teve misericórdia, perdão e compaixão, porém o servo não teve misericórdia, foi violento e oprimiu o teu conservo. Se não tivermos misericórdia, não podemos clamar pela misericórdia de Deus para nós mesmos. Essa passagem desse servo, desse Senhor com o teu conservo, se conta lá em Mateus capítulo 18, 23 ao 35. Ou seja, eu não posso dizer amém se eu minto, não aceitando a palavra de Deus como correção na minha vida. Como você vai dizer amém se você não aceita, não concorda toda esta palavra que Deus me usou para falar para mim e para a tua vida? Então, meu irmão, você só fala amém se você estiver em acordo com tudo que foi falado aqui. Que Deus possa te abençoar, que você possa tirar muito proveito dessa mensagem de Deus para a tua vida. Fica com Deus e até a próxima mensagem. Que Deus vos abençoe hoje e sempre.